Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa noite. Queridos, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre a resposta bíblica a uma sociedade pós-cristã. Isso é uma mensagem útil para o nosso tempo, porque nós percebemos que existe uma tendência em cada sociedade que o cristianismo se instala. Após alguns anos, décadas, séculos, o cristianismo então começa a ser, infelizmente, substituído por qualquer outro tipo de crença, a não ser a crença bíblica. Por exemplo, nós temos aí a Europa, que de modo geral já é um continente pós-cristão. A Europa que foi o berço das grandes missões durante os séculos 17, 18, 19, hoje é um continente basicamente pós-cristão. E isso acontece com sociedades que começam a substituir aquilo que é realmente de fato a fé bíblica por qualquer outro tipo de filosofia. Nós percebemos também que os Estados Unidos, durante o século 19, 20, sofreu muito também com a influência do liberalismo teológico, né? A crença de que realmente a Escritura não é de todo inspirada e, portanto, ela não é de todo infalível. E o cristianismo nos Estados Unidos hoje é uma mescla de liberalismo com alguns pontos de ortodoxia ali resistindo. E nós percebemos a mesma tendência no nosso continente também, especialmente no continente sul-americano, com influências de filosofias puramente de esquerda, filosofias com matrizes marxistas. Isso faz com que a teologia bíblica, a boa teologia, ela sofra um pouco com respeito à sua fidelidade. Então nós entendemos que o nosso país, nesse momento, inclusive, sofre também com essas investidas contra o cristianismo. Pautas progressistas que influenciam a igreja hoje, o modo como a igreja interpreta as Escrituras, e nós precisamos entender como isso acontece, por que ocorre e o que a Escritura nos mostra como solução para tudo isso. Então a nossa exposição nessa noite será sobre essa resposta bíblica para uma sociedade pós-cristã, entendendo que o Brasil, inclusive, caminha nessa direção e que nós, como igreja, precisamos dar uma resposta a isso. Precisamos nos manter firmes onde nós estamos, sólidos, firmes na rocha que é o Senhor Jesus Cristo e a palavra do Senhor. Para o texto da nossa meditação nessa noite, para a exposição bíblica, nós vamos então recorrer a 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 11, dos versos 13 a 17. Segundo livro das Crônicas, capítulo 11, dos versos 13 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo o Israel recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores de suas cidades e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Além destes, também, de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram para Jerusalém, para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Oremos. Soberano Deus, nós queremos nessa noite, Pai, entender a sua mensagem, aplicar essa mensagem à nossa vida e realmente viver por ela. Por mais que o mundo, Senhor Deus, tente falar mais alto que essa palavra, por mais que o mundo tente falar mais alto que o Espírito Santo, o seu povo ainda precisa depender dela e também da voz do Espírito para se conduzir em meio a um mundo que se torna cada vez mais pós-cristianizado, Senhor Deus. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos,
nos mantenha fiéis à sua Escritura, fiéis ao propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto se encontra no segundo livro das Crônicas. Originalmente, foi escrito um só livro que compunha, então, 1º e 2º Crônicas. Essa divisão foi feita posteriormente, mas em tese, na prática, esses dois livros formavam um só documento, um só livro. E esse livro, considerando então 1º e 2º Crônicas como um só, foi escrito depois do cativeiro babilônico. É um livro então considerado pós-exílico. Exílio, então, que durou 70 anos, quando o povo do Reino do Sul foi levado para a Babilônia, então, para ser punido por Deus, porque foi o Senhor quem levou o povo para lá, para ser punido pelos seus próprios pecados. E esse livro, 1º e 2º Crônicas, tratado como um só, tem basicamente uma tríplice divisão. Nós podemos perceber claramente que o livro é dividido em 3 partes muito distintas. E a primeira parte, que compreende ali o capítulo 1 até o capítulo 9 do 1º livro de Crônicas, que normalmente nós temos uma dificuldade de ler, porque trata estritamente de genealogia. São 9 capítulos falando estritamente de genealogia. Então é um livro que fala, a primeira divisão, tratando de genealogia. E por que nós percebemos e qual a intenção do cronista ao dividir o livro em 3 partes? Lembrando que a possibilidade do cronista ou do escritor ser o escriba Esdras, que era de fato aquele que ensinou o povo pós-cativeiro a seguir novamente os caminhos do Senhor. Então, considerando que Esdras é o seu escritor, Esdras então tem uma intenção de ensinar o povo algumas verdades acerca da sua identidade. Essa primeira parte que trata sobre genealogia, Esdras tinha então a intenção de responder a um questionamento que o povo estava se fazendo. Por 70 anos esse povo esteve no cativeiro e recebendo influências e mais influências a respeito da cultura dos caldeus, e esse povo volta. Você pode perceber que no capítulo 36 de 2º Crônicas, o livro se encerra com o decreto de Ciro. Ciro então faz um decreto permitindo que não apenas os judeus, mas todos os povos que estavam cativos ali naquele momento pudessem voltar às suas terras, aqueles que realmente quisessem fazer isso. E o povo de Israel, na verdade o povo do sul, o povo de Judá, volta para a sua terra, não todos eles, mas parte dele volta, e eles têm uma pergunta no seu coração. Será que Deus ainda está comprometido com essa geração, como antes? Essa era uma pergunta que o povo estava se fazendo. E para que essa pergunta fosse respondida, Esdras então começa a mostrar para esse povo as suas origens. Começando de Adão e chegando até aquele exato momento, quem era filho de quem, de que tribo eles eram, e que o compromisso de Deus com eles era segundo a linhagem que eles estavam tendo. Então a resposta que Esdras dá é realmente mostrar que, quanto à linhagem, o Senhor ainda estava comprometido com eles. Essa é a intenção dessa primeira parte, renovar a compreensão do povo a respeito da sua identidade. Lembrando que eu falei no início que nós vamos tratar hoje sobre a questão da pós-cristianização. Quando nós esquecemos a nossa identidade cristã, nós começamos então a perceber que a sociedade, ela começa a ser um pós. Ela sai do cristianismo e começa a ser um pós-cristianismo e abraça talvez até o ateísmo, como é o caso da Europa. A segunda parte desse livro compreende o capítulo 10 do 1º livro de Crônicas e vai até o capítulo 9 de 2º Crônicas. E ele trata então da monarquia e o reino unificado. Monarquia unificada sob o domínio de Saul, Davi e Salomão. Ainda com aquela pergunta em mente, queridos, de que se Deus ainda estava comprometido com eles. E qual era a marca do comprometimento de Deus com esse povo? E a busca por essa identidade passava também pelo governo. Porque Deus havia feito uma aliança com Davi de que a sua posteridade jamais deixaria de governar o povo de Deus.
Então, o povo que sabia agora de onde ele viera, que Deus se comprometia com ele a respeito de sua origem, o povo agora começa a entender que o Senhor ainda tem um compromisso com ele a respeito do governo. E Davi e Salomão são esses reis que representam um renovo para Judá. Reis que foram fiéis até certo ponto e que agora são tratados aqui como aqueles que realmente têm o legítimo governo e não o governo que eles estavam vivendo debaixo lá na Babilônia. Então o Senhor se compromete com esse povo também a partir de um governo justo, de um rei que é modelo de adoração e culto em Israel. A terceira parte, então, é a que compreende esse texto, queridos, que nós acabamos de ler, fala do reino dividido, que vai desde o capítulo 10 até o capítulo 36 no seu final. E aqui nós temos, então, um dos centros da mensagem desse livro, que é a teologia da retribuição imediata. Você pode perceber, você que já teve a oportunidade de ler o livro de 2 Crônicas, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, você vai perceber que o Senhor tem uma maneira muito peculiar de tratar com o seu povo. Se o rei era fiel à palavra de Deus, toda a nação ganhava com essa fidelidade. E o rei era conhecido por sua fidelidade ou não a Deus. Porque logo, quando era descrito quem estava governando, logo embaixo falava, esse rei fez o que era bom ou fez o que era mal perante o Senhor. Essa era a marca do governante, se ele governava bem, era a sua fidelidade ou não ao Senhor. E aqui nós percebemos, com a divisão do reino e com as constantes crises que os dois reinos passaram, que Deus aqui então intervém na vida desse povo com uma retribuição imediata. Fidelidade, bênção. Infidelidade, maldição e castigo novamente. Como é que Deus abençoava esse povo, queridos? Então, quando esse povo era fiel, quando o rei era fiel, quando a classe sacerdotal era fiel. Eles eram militarmente fortes, eles tinham grandes exércitos e eles tinham riqueza, eles eram prósperos. Eu que não estou pregando teologia da prosperidade de maneira nenhuma. Mas o que nós estamos falando aqui é uma representação da promessa de Deus feita ao seu povo quando entrou na terra de Canaã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se não, vocês vão sofrer com toda a infidelidade que vocês me provocarem. Então, quando o povo era obediente ao Senhor, eles eram militarmente fortes, eles eram prósperos e a família era grande. Então, você pode perceber isso. Mas quando eles não eram, eles eram oprimidos por seus inimigos, eles eram empobrecidos e a família normalmente sofria com muitas perdas. Essa é a teologia que nós entendemos nessa terceira divisão do livro de Crônicas. Em geral, queridos, o cronista adverte nessa terceira parte, o cronista adverte essa nação que estava acabando de voltar do exílio, de que se eles cometessem os mesmos erros de que os seus pais cometeram, eles sofreriam da mesma forma. Lembrando que os leitores desse livro de Crônicas era o povo que já tinha passado pela monarquia de Davi, já havia passado por Salomão, já havia visto o reino se dividir, e então eles retornam para Israel com a intenção de reedificar a sua vida, de reedificar tudo aquilo que foi destruído pelo pecado dos seus pais. E eles precisavam ser lembrados disso, da sua genealogia, do Reino Unido, e eles precisavam lembrar também do pecado, para que eles entendessem que se eles cometessem mais uma vez os mesmos erros, eles sofreriam tudo aquilo que o povo sofreu cometendo aquilo que levou eles para o cativeiro. Logo, queridos, nesse primeiro então momento em que nós observamos a intenção do autor em relação ao público, nós entendemos que a terceira parte desse livro é o que compreende aquilo que nós lemos. E essa parte compreende a divisão do reino. E nós precisamos entender, inclusive, por que o reino foi dividido. Quando nós falamos de divisão do reino de Israel, nós estamos falando de um momento muito peculiar na história de Israel. O reino do norte, quando ele foi
destruído, quando ele foi levado para o cativeiro assírio, ele nunca mais retornou. Ele nunca mais foi restaurado. Mas o reino de Judá, sim. Ele foi para o cativeiro e ele foi restaurado. Mas como é que começa toda essa história? Por que o Senhor leva o reino a se dividir? Primeiro, existe uma cronologia a respeito de tudo isso. Primeiro, Salomão é quem provoca a divisão do reino e não Roboão. Roboão apenas dá um start nessa história, um motivo socioeconômico. Mas quem realmente provoca a divisão do reino é Salomão. Porque no final da sua vida, Salomão então introduz milhares de templos pagãos dentro de Israel. Salomão tinha suas 1000 mulheres, e essas 1000 mulheres então corromperam o coração de Salomão, fazendo com que ele então construísse vários templos para que o povo adorasse esses deuses. Salomão então, como pena de tudo isso, o Senhor fala que vai dividir o reino para que realmente houvesse essa punição. Então, Salomão peca, Salomão morre, Roboão, então, que é o seu filho, assume o seu lugar, e ele então recebe a liderança de todo o Israel, que ainda não havia sido dividido, recebe a liderança desse povo com um pedido. O povo está cansado da carga tributária que Salomão infligiu sobre eles. E eles pedem para que Roboão alivie essa carga tributária. E Roboão então pede um tempo para pensar, e ele então consulta 2 grupos de sábios que ele tinha. Os mais velhos que orientam Roboão a ouvir o povo, a baixar essa carga tributária para que o povo realmente volte a prosperar. E o outro grupo que Roboão recebe é o grupo mais jovem, os jovens que cresceram com ele e dizem que não deve baixar coisa nenhuma. Roboão então decide ouvir esse segundo grupo e não baixa os impostos, e a carga tributária continua alta. E é interessante como Roboão dá a resposta para o povo. Ele diz: se o meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar vocês agora com escorpiões. A partir então desse momento, o povo se revolta contra Roboão. 10 tribos seguem Jeroboão, que não é filho de Salomão. 10 tribos seguem Jeroboão e 2 tribos ficam com Roboão ainda. Essas 10 tribos herdam o nome da nação Israel e fica conhecida como o Reino do Norte. As 2 tribos do sul ficam então conhecidas como o Reino do Sul ou Judá, que Judá e Benjamim continuam seguindo o reinado de Roboão. O Reino do Norte tem a sua capital em Samaria e o Reino do Sul a sua capital em Jerusalém. E aqui os irmãos vão entender que lá no Novo Testamento, se os irmãos se lembrarem, há uma disputa entre os judeus, há uma inimizade entre judeus e samaritanos, não é verdade? Aqui começa essa inimizade. É aqui a raiz de todos os problemas entre samaritanos e judeus. Aqui começa tudo. Então, queridos, após essa divisão, o que se segue agora nesse momento são os eventos depois que Roboão assume o trono. O reinado de Roboão em Jerusalém, que durou 17 anos. Então, depois que nós entendemos por que esse reino se dividiu, nós chegamos a esse texto para compreender realmente o que ele falou a esse povo, primeiramente, e o que ele fala para nós nessa noite. Os versos 13 e 14, então, queridos, mostram a fuga da classe religiosa do Reino do Norte para fortalecer o Reino do Sul. Então, a classe religiosa é a primeira a perceber que algo não está dando certo no Reino do Norte. Os levitas e os sacerdotes são os primeiros a abandonar o barco, porque eles estão entendendo aonde essa situação está chegando e aonde essa situação vai chegar. Então, o cronista, no verso 13, ele tem uma intenção de continuar descrevendo o quanto Roboão estava sendo próspero pela sua fidelidade. E é interessante porque, desde o início do capítulo 11, Roboão então começa a se fortalecer. Ele se fortifica sobremaneira no verso 12, capítulo 11, verso 12, e no capítulo 17 a mesma expressão a gente encontra com Salomão ou com Roboão, tendo sido seu reino fortalecido por toda essa migração
da classe religiosa. E como é que Roboão é descrito nesse texto? Um rei que tem um grande exército, ele consegue fortalecer as suas cidades, ele então fortifica várias cidades, coloca nelas guardas, coloca ali alimentos, coloca armas, e tudo isso com a bênção de Deus, porque ele estava sendo fiel. Essa é a retribuição imediata do Senhor. E ele então teve o auxílio dessa tribo sacerdotal que era os levitas. Entendendo então, queridos, quem são esses levitas, ou fazendo uma lembrança sobre quem eles eram. Essa tribo levita, os sacerdotes, os levitas, compunham a mesma tribo e eram descendentes diretos de Arão, irmão de Moisés, e eram responsáveis por ministrar as coisas do Senhor. Eles foram escolhidos para isso. Está lá em Números capítulo 3 e capítulo 4. Ninguém mais poderia fazer o que eles faziam. Um evento específico que prova isso é o momento em que Davi quer levar a arca do Senhor para Jerusalém, e Davi então escolhe um meio mais glamuroso para levar a arca. Ele então constrói um carro de boi novo e então tenta levar essa arca do Senhor para Jerusalém de um modo como o Senhor não prescreve. Então, no percurso, os bois tropeçam, um homem chamado Uzá estende a mão para segurar a arca e Uzá morre ali naquele momento. Por que Deus mata esse homem? Por culpa de Davi. Porque Davi colocou pessoas que não eram consagradas a esse ministério para fazer o que ele fez. E ele então paga o preço pelo erro de Davi. Então ninguém mais poderia levar essa arca a não ser os levitas, a não ser essa tribo que descende do irmão de Moisés, Arão. Eles eram, queridos, quem ensinava a lei, eles ofereciam os sacrifícios, eles purificavam o povo, eles eram uma espécie de guardiões da boa religião, da verdadeira religião em Israel. Mas eles não tinham herança. Se os irmãos se lembrarem da partilha das terras em Israel, quando eles entraram na terra prometida, o Senhor proibiu esse povo de receber terras como as outras tribos. Mas eles tinham cidades específicas para eles habitarem no meio das outras tribos. E por que o Senhor faz isso? Porque Deus era a herança deles. A palavra de Deus ali em Números capítulo 3 o Senhor é a herança de Levi. E uma outra questão também que nós entendemos, e o propósito pelo qual o Senhor não deu uma porção de terra específica, mas eles tinham que morar entre os seus irmãos, era para que eles ensinassem as tribos. Então, um dos propósitos para que o Senhor também não desse terra fixa para eles, mas cidades em todas as outras tribos, era que eles ficassem naqueles lugares para ensinar as tribos, o tempo todo. Então, os levitas não tinham terras, não tinham herança como as outras tribos, mas eles tinham posses, eles tinham propriedades. Como os irmãos observaram, eles deixaram as suas propriedades, as suas posses para trás. Mas existia uma perseguição religiosa que os motivou a sair de onde eles estavam. Fez os levitas e os sacerdotes deixarem as suas cidades, os seus rebanhos, as suas casas, em todo o território de Israel. E a expressão que nós vemos aqui, os arredores das cidades, é realmente as pastagens. Então os levitas, embora ministrassem ao Senhor, fossem exclusivos para o serviço de Deus, eles eram permitidos, então, ter essas posses. Os arredores realmente eram as pastagens das cidades. E por que eles foram para Jerusalém? Porque Jerusalém era o centro da religião judaica. Era em Jerusalém que estava o sumo sacerdote, era em Jerusalém que estava o templo, e era em Jerusalém que estava a arca do Senhor. E apenas ali era o centro de adoração para o povo de Israel. Inclusive, anualmente, eles teriam que subir para Jerusalém para sacrificar ao Senhor. Agora, o verso 14 diz qual foi a motivação pela qual eles fugiram. O verso 14, então, nos diz: porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor.
Jeroboão, que era o rei do Reino do Norte, ele expulsou essa classe sacerdotal, ele perseguiu essa classe sacerdotal, para que eles não induzissem o povo ao culto ao verdadeiro Deus. O pano de fundo para essa história se encontra lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, e ali mostra em mais detalhes por que Roboão fez tudo isso. Por que Roboão, então, começa essa perseguição contra a classe sacerdotal levita? Primeiro, Roboão, ele tinha medo que o povo continuasse subindo para Jerusalém, e ali, ouvindo a palavra de Deus, o seu coração, então, se voltasse para Roboão, e eles então abandonassem o reino do norte e deixassem Jeroboão, e Jeroboão temeu também por sua vida. Então, o que motivou Jeroboão a perseguir a classe sacerdotal é que ele entendia que a boa religião faz com que o povo entenda a realidade à sua volta. E ele então começa uma campanha para que o povo do norte não pudesse ir para o Reino do Sul adorar em Jerusalém. Queria restringir o povo do norte para que eles então não voltassem mais para Jerusalém e ouvissem a palavra de Deus como ela deve ser ensinada. E qual foi a técnica, as táticas usadas por Jeroboão? Verso 15 nos diz: Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Verso 15 mostra como é que Jeroboão perverteu a adoração no Reino do Norte. Como é que Roboão fez tudo isso? Ele pensou que se o povo continuasse indo até Jerusalém, o povo se voltaria mais uma vez para Roboão. E ele então não queria isso. Então o seu plano de governo era destruir a verdadeira religião. Como é que ele fez isso? Primeiro, ele constituiu seus próprios sacerdotes, que não eram levitas, e somente os levitas poderiam ser sacerdotes. Ele constituiu sacerdotes também para os altos, que eram lugares específicos para adoração pagã, normalmente em colinas. Então ali o povo se reunia para adorar aos deuses pagãos em colinas, por isso era chamado de altos. Ele constituiu sacerdotes para sátiros. Sátiros eram imagens demoníacas em forma de bodes. Então até isso Jeroboão providenciou para o Reino do Norte. Então ele mandou fazer esculturas de demônios em forma de bodes. E ele então, para completar todo esse pacote de idolatria e perseguição, ele fez 2 bezerros de ouro. Bezerro de ouro, idolatria, povo de Israel, associou? Saída do povo do Egito. Inclusive a fala de Jeroboão é praticamente a mesma que Arão proferiu quando ele fez aquele bezerro de ouro para o povo de Israel. Eis aí, Israel, os seus deuses que te tiraram do Egito. Jeroboão fala exatamente isso. O que Jeroboão quer com isso? Ele está dizendo para o povo de Israel, o Reino do Norte, que vocês não precisam mais subir para Jerusalém. A gente tem uma religião nossa aqui, uma religião que vai agradar a vocês. Eu fiz toda essa estrutura para que vocês tenham mais facilidade para adorar. Então foi justamente isso que Jeroboão intentou fazer. E um dos lugares que Jeroboão colocou um desses bezerros foi em Betel. Betel, que ele colocou um em Betel e um em Dan. Em Betel, inclusive, foi onde Jacó teve a experiência com Deus, onde Jacó viu aquela escada e os anjos descendo e subindo naquele lugar, em um lugar que antes se chamava Luz. Jacó, então, depois dessa experiência, coloca o nome de Betel, que significa casa de Deus, ironicamente, né, queridos? Um lugar chamado casa de Deus, agora com 2 bezerros de ouro para o povo adorar. Em resumo, queridos, Jeroboão criou uma religião estruturalmente parecida com a religião que o Senhor instituiu. Tinha sacerdote, tinha lugar de culto, tinha sacrifício. E eu esqueci de mencionar, inclusive, que Jeroboão instituiu uma festa religiosa que, inclusive, o Reino do Sul, a verdadeira religião, tinha suas festas religiosas.
E Jeroboão, então, para completar o pacote, diz que eles não precisam mais fazer isso. Tem os deuses, tem os sacerdotes, tem as festas, tem sacrifício, e o povo não precisa mais se preocupar com fidelidade alguma ao rei, ao Senhor, né, do reino do sul. E o que nós concluímos com isso, queridos? Que uma religião meio certa é uma religião totalmente errada. Uma religião que não detém todos os princípios bíblicos é uma religião completamente errada diante do Senhor. Pode ter estruturalmente certinha. Estruturalmente está parecido com o cristianismo puro e simples. Mas quando você vai olhar o objeto de culto, não é o Senhor. É qualquer outra coisa. É o ser humano, são práticas, são figuras sacerdotais, mas o Senhor está em último plano. Então, uma religião meio certa é uma religião completamente errada aos olhos do Senhor. Versos 16 e 17, então, queridos, mostram que houve também, além dos levitas, dos sacerdotes, houve uma parte do povo fiel ao Senhor que fez o mesmo, que entendeu a situação do Reino do Norte, que viu onde é que isso ia chegar e então também seguiu essa classe sacerdotal. Verso 16 nos diz o seguinte: além destes, ou seja, além dos levitas e dos sacerdotes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar ao Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Por que o povo então decidiu seguir o exemplo da classe sacerdotal, queridos? Porque eles buscaram o que era mais importante para a vida deles. Eles buscaram aquilo que era mais importante para a vida deles. E os irmãos vão se lembrar dos primeiros versículos que dizem que os levitas tinham as suas cidades, os levitas tinham as suas posses, o seu gado, as suas pastagens, mas eles deixaram tudo. E o que é mais importante para nós hoje? O que tem sido mais importante para nós hoje? E diante dessa atitude desses moradores da terra, que não eram sacerdotes, não eram levitas, eram os moradores comuns da terra, essa atitude deles nos fazem lembrar alguns textos bíblicos, nos fazem lembrar de alguns princípios que o Senhor coloca para nós desde Gênesis até Apocalipse. Por exemplo, essa atitude de abandonarem tudo para buscar a verdadeira adoração no Reino do Sul, nos lembra o primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. E o que não faltava no Reino do Norte era deuses. Outro texto que nos lembra muito a atitude desses fiéis que buscaram o Senhor de todo o seu coração, Mateus 6, verso 21, que diz: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O coração do povo do norte, dos fiéis ao Senhor, não estava nas posses, não estava nas suas cidades, não estava no seu gado, não estava nas pastagens, mas estava em Jerusalém. E quem estava em Jerusalém era o Senhor, era o culto, era a verdadeira religião. Outro texto que nos faz lembrar, inclusive, dessa mesma atitude aqui, Mateus 6, verso 33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o Reino do Sul. E o Reino de Deus estava no Reino do Sul. Queridos, buscar em primeiro lugar. O que está nos custando o cristianismo que nós temos vivido? Eu não estou aqui querendo que nós vivamos em constante perseguição, em constante momentos de abandono daquilo que nós temos. A palavra de Deus nos diz que nós devemos estar prontos para isso. Mas não quer dizer que isso vai acontecer durante toda a nossa vida. Então nós não estamos desejando perseguição para a igreja. Mas se ela acontecer, seja num nível de violência ou seja num nível estritamente cultural, como nós vivemos hoje, nós precisamos entender que a gente vai ter que optar ou pelo Reino do Norte ou pelo Reino do Sul. Ou nós realmente valorizamos aquilo que a palavra de Deus valoriza,
ou a gente vai sucumbir vivendo num país pós-cristão, num continente pós-cristão. Verso 17. Mas ainda, olha como é que o caminho da desgraça no Reino do Norte, ela acontece. O caminho da desgraça no Reino do Norte começa com a idolatria. A idolatria, então, leva o povo a colocar o seu coração naquilo que não é bíblico. E quando o povo coloca o seu coração naquilo que não é bíblico, ele renuncia ao reino de Deus. Idolatria, contaminação do coração e o reino de Deus distante da nossa vida. É isso que ocorre. É claro que nós não temos bezerros de ouro hoje. Se nós colocarmos bezerros de ouro aqui, muito provavelmente os irmãos vão nos expulsar da igreja. Os deuses que nós temos hoje, na nossa sociedade, não são bezerros. Não são demônios em forma de bodes, como esses sátiros. São coisas muito mais sutis. São ideologias. São redes sociais. Trabalho. Tudo isso se tornam deuses na nossa vida. E onde nós colocamos, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Não faça esse caminho. Não caminhe na mesma atitude de Jeroboão, no Reino do Norte. Mas então, o verso 17, queridos, nós entendemos então, para finalizar essa explanação, a consequência da fidelidade ao Senhor de toda uma sociedade. Verso 17 nos diz: assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Os levitas e o povo fiéis a Deus fortaleceram o reino do sul com a sua cosmovisão. Cosmovisão estritamente bíblica, cosmovisão que é visão de mundo. Na medida com que o Reino do Sul foi recebendo uma boa cosmovisão, o Reino do Sul começou a receber pessoas que realmente tinham uma moral baseada nas Escrituras, o reino foi fortalecido. Mostrando que uma sociedade, queridos, ela só se solidifica e se mantém de pé se realmente conceitos da moral judaico-cristã elas se forem fortalecidas. E o que é essa moral judaico-cristã? Os 10 mandamentos. Em resumo. O que é, então, de maneira mais ampla, essa moral judaico-cristã? Valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Uma sociedade começa a se fragmentar quando ela começa a tirar pilares que antes a sustentavam. Pilares como direito à vida. Uma sociedade que começa então a ser uma sociedade que apoia, por exemplo, o aborto, é uma sociedade que caminha para o abismo. Uma sociedade que tira o princípio bíblico da moral judaico-cristã do direito à propriedade, o princípio que institui o trabalho, porque a palavra de Deus diz que aquele que não trabalha, que também não coma. Todos esses princípios, queridos, princípio da família, se são tirados de uma sociedade, você começa a entender e perceber que há uma pós-cristianização. E no lugar do cristianismo não fica vazio. O lugar que antes o cristianismo era ocupado e era fortalecido e fortalecia, ele não fica vazio. Alguma coisa vai substituir o lugar do cristianismo ali. Seja o ateísmo, sejam ideologias progressistas, elas vão substituir o cristianismo. E isso aconteceu, queridos, por 3 anos. Durante 3 anos, Roboão, então, foi fiel ao Senhor. Mas depois de 3 anos, o próprio Roboão começou a fazer o que era pior do que o Reino do Norte, porque ele abandonou os princípios que o Senhor havia estabelecido para o seu povo. E quando Roboão fez isso, ele deu início a um processo de degradação moral, social e religiosa dentro do Reino do Sul. O Reino do Norte já estava totalmente comprometido com isso.
O Reino do Sul passou a ser comprometido com todas essas questões e então sofreu, no final, com o cativeiro babilônico. E voltando ao princípio daquilo que foi a intenção do autor ao escrever esse livro, para esse povo que voltou do exílio, não façam mais isso. Não permitam que a lei de Deus saia das vistas de vocês. Não percam de vista a palavra de Deus dentro das casas de vocês, para que não aconteça mais uma vez o que aconteceu com o povo de Judá ao serem levados para o cativeiro. O que nós concluímos então, queridos, a respeito desse texto, dessa exposição? Nós concluímos que servir a Deus com fidelidade envolve renúncia, às vezes, de comodidades. Servir a Deus com fidelidade pode envolver renúncia das comodidades que nós tínhamos, ou que nós temos. Os levitas tinham tudo que eles precisavam para a sua vida, como nós já dissemos, mas eles entenderam que para servir a Deus com fidelidade, não basta apenas viver uma fé privada. Uma fé privada, uma fé que creia das portas de casa para dentro é insuficiente. Eles têm que buscar a verdadeira religião. Eles têm que se amparar na palavra de Deus e não na palavra de um rei idólatra. Os levitas e sacerdotes e o povo fiel entenderam que não poderiam ser fiéis a Deus vivendo lá no Reino do Norte, desfrutando daquilo que eles tinham, de benefícios que eles tinham, mas com uma moral religiosa e social muito baixa. Eles decidiram abandonar tudo isso porque entenderam que para servir a Deus com fidelidade é cruz. Nós precisamos tomar a nossa cruz todos os dias da nossa vida. E tudo aquilo que nos tira de Deus, nós precisamos pedir a Deus para tirar de nós. Tudo que se torna um ídolo na nossa vida, tudo que vem em primeiro lugar a não ser o Senhor, nós precisamos pedir, clamar ao Senhor que tire de nós. Ou então nós estaremos vivendo como o Reino do Norte, achando que estamos vivendo no Reino do Sul. O que tem impedido você de servir a Deus de todo o seu coração? Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8 diz... Paulo está dizendo algo que ele fez para a sua vida, uma decisão que ele tomou. Diz o seguinte, Filipenses 3, versos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa da sublimidade de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? O seu tesouro está na sublimidade de Cristo ou está naquilo que você tem? O que tem impedido você de progredir na fé? De progredir olhando para o alvo da nossa salvação, para o autor e consumador da nossa fé? De progredir com os seus dons? De desenvolver os dons que o Senhor já te deu? De abençoar a igreja de Jesus Cristo, que é a noiva de Cristo, pela qual nós devemos trabalhar, como o pastor Wellington acabou de ler aqui na liturgia, porque somos embaixadores de Cristo, aqueles que estão reconciliando consigo o mundo. O que nós temos feito e o que tem impedido a nós de seguirmos nesse propósito? Os levitas abandonaram tudo. Nós não estamos tendo coragem de abandonar uma hora na nossa rede social. Essa é a geração que quer mudar o mundo. Essa é a geração de cristãos que está querendo mudar o mundo. Uma geração de cristãos que sequer consegue ler a Bíblia toda em 1 ou 2 anos. Uma geração de cristãos que sequer consegue orar por 15 minutos diários. É a geração que está querendo mudar o mundo. Nós entendemos também, queridos, que esse texto nos diz que uma religião meio certa é uma religião totalmente errada. Jeroboão tinha uma religião quase perfeita,
quase idêntica ao que Deus prescreveu ao seu povo. Porém, era uma religião centrada no ser humano, nos seus desejos e nas demandas do povo. Ou seja, o que o povo estava querendo? O que os idólatras estavam querendo? Ídolos, nós temos aqui. O Reino do Norte se tornou um comércio da fé, onde o povo apresentava suas demandas e o rei os satisfazia. E quantas religiões nós não temos hoje dessa forma, centradas no ser humano? Igrejas que estão ali para servir o pecador. Se você não está gostando do formato do culto, a gente muda. Se você não está gostando do pastor, a gente troca imediatamente. Se você não gosta da liderança, a gente também troca. O importante é agradar a freguesia. O Reino do Norte estava desse jeito. Os bancos controlando a palavra, e não a palavra controlando, ou orientando, ou instruindo os bancos da igreja. Então, queridos, o que nós entendemos com isso? Que se você está numa religião hoje, numa igreja, que não tem pelo menos 3 princípios que podem fazer com que ela seja considerada uma verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, 3 princípios que eu vou dizer agora, saia dessa igreja. Qual é o primeiro princípio para você então medir o caráter de uma igreja verdadeira? Quais são os princípios de uma igreja verdadeira? Primeiro, pregação fiel do Evangelho. O que está sendo pregado no púlpito? É Evangelho puro e simples? Ou é autoajuda? Ou é você é o centro? Quem é o centro do púlpito? É o pecador ou é o Salvador? Primeira questão que nós temos que analisar: pregação fiel do Evangelho. Segunda, correta administração dos sacramentos, ceia e batismo. Se na igreja que você está não tem a correta administração do sacramento, se não tem ceia sendo aplicada corretamente, se não tem batismo, inclusive de crianças, você precisa então ligar o seu radar para começar a se questionar se você está numa igreja verdadeira. E um terceiro e último elemento para que você entenda qual é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. E a verdadeira de Jesus Cristo não é a igreja presbiteriana do Brasil apenas. Nós não somos uma seita que diz que só aqui tem salvação, mas toda e qualquer igreja que detém essas características são igrejas de Jesus Cristo. E o terceiro e último é correto exercício da disciplina. Disciplina serve para moldar a igreja no caráter do Senhor Jesus Cristo. Exposição do Evangelho, correta administração da ceia, correto exercício da disciplina. Se você está numa igreja assim, queridos, que não é assim, saia dessa igreja. Você provavelmente deve estar sendo instruído com qualquer outra coisa, menos Evangelho. Humanismo, filosofias humanas. O verdadeiro Evangelho não está sendo pregado. Mas você, que está numa igreja assim, não saia dessa igreja. Mas você que está numa igreja que detém essas características, inclusive, honre a liderança dessa igreja. Pastores, presbíteros, diáconos, porque esses homens sofrem, queridos, para manter a igreja fiel ao Senhor. E muitas vezes nós somos injustos com eles, por achar que alguma decisão que eles tomaram ou foi dura ou foi frouxa demais. É claro que erros podem acontecer, mas a luta diária para quem realmente está na liderança de igrejas assim é muito grande. Portanto, além de honrá-los, procure-os mais. Procure-os para se aconselhar, provar dessa boa doutrina, provar dessa exposição bíblica da palavra do Senhor. Utilize-se mais dessa herança reformada, doutrinária que nós temos, ao invés de recorrer a recursos na internet.
filosofias de internet, filosofias baratas de internet, recorra a esses homens e mulheres de Deus também. Porque boa doutrina se evidencia também dessa forma. E por último, o que esse texto nos ensina é que uma sociedade, queridos, ela só se solidifica com princípios cristãos. E aqui, a moral cristã é o que confere dignidade para o ser humano. Como eu disse, o ser humano então recebe da palavra de Deus direitos à vida, à propriedade, direito à família, direito à justiça. Tudo isso vem de uma herança judaico-cristã. E uma nação, quando começa a abandonar esses princípios e abraçar causas progressistas, começa a ser uma sociedade que se fragmenta. Uma sociedade cada vez mais politizada para identidades, políticas identitárias. Políticas identitárias qual é a política para determinado grupo, que serve para esse grupo, mas não serve para esse. Isso não é cristão. O cristão governa para todos, mas a partir de um princípio moral que rege todo mundo. E aqui, falando sobre eleições, que nós já estamos nos aproximando, veja o que o seu candidato defende, querido. Veja quais são as bandeiras que esse candidato que você vai votar, ou que você ainda não se decidiu, veja o que ele defende. Eu não estou aqui dizendo para que ele seja alguém que defende exclusivamente o grupo cristão, porque isso é errado também. Um cristão que sobe ao poder, que é colocado por Deus no poder, tem que governar para todos, inclusive para os inimigos, mas com princípios que conferem dignidade. Veja se o seu candidato tem uma base moral divina. Veja se ele realmente tem esses princípios que tinham no Reino do Sul, quando Roboão começou a reinar. Porque a nossa responsabilidade, queridos, de colocar maus políticos que vão totalmente contrários à palavra de Deus também existe. Se nós votamos e escolhemos políticos contrários a uma moral judaico-cristã, nós temos responsabilidade sim. E o que deve nortear você a escolher o candidato para a sua vida é as bandeiras que ele defende. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e nos guarde de nunca sermos um país, um continente pós-cristão. Mas essa é a resposta de Deus para países e continentes que estão flertando com o progressismo, com o liberalismo teológico. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Que o Senhor abençoe a sua vida e nos dê coragem e fidelidade à sua palavra sempre. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por toda a instrução, pela exposição bíblica que o Senhor nos providenciou nesta noite. E eu clamo ao Senhor que continue abençoando, fortalecendo e encorajando a sua igreja, para que nós jamais percamos a nossa identidade cristã, que nós jamais barganhemos, Senhor Deus, com o mundo, que os princípios do Reino do Norte, que a teologia do Reino do Norte não nos alcance, que ela não nos atinja, mas que sejamos cada vez mais fiéis ao Senhor, cada vez mais fiéis à sua palavra, mesmo, Senhor Deus, com toda a perseguição que poderá surgir, que a fidelidade ao Senhor seja o nosso alvo principal. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém.